Mais um bloco começando e eu dou boas-vindas a um parceiro novinho que está chegando agora ao meu timaço aí. Tô falando de Wizard. A Wizard é uma das maiores redes de ensino de idiomas do Brasil e pertence ao grupo Pearson Education, uma das maiores empresas de educação do mundo. Fundada em 1987 em Campinas, São Paulo, cresceu rapidamente e hoje é uma das maiores redes de ensino de idiomas do mundo, com mais de 1.200 unidades no Brasil e até em outros países. Utiliza o método Natural Learning, que busca ensinar idiomas de forma similar à aquisição da língua-mãe. A Wizard ainda oferece cursos para todas as idades, desde crianças até adultos. Trabalha com inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, chinês, japonês e português para estrangeiros. Possui materiais didáticos exclusivos e tecnologia de apoio, como apps e até inteligência artificial, além de plataformas digitais para ensino híbrido, presencial e online. Muito bem-vinda, ou melhor, welcome, Wizard! Viram as imagens? Pois é, agora eu tô aqui dentro dessa unidade da Wizard, muito feliz, parece que eu voltei à minha era de escola, não é, Fernanda? É bom demais, né? Que prazer ter você aqui comigo, eu te recebi lá no reality, mas eu falei que viria pessoalmente. Sim. E estar com a Wizard novamente é uma felicidade muito grande para mim, uma instituição de ensino tanta credibilidade no mercado e com mais de 200 unidades, e nós de Campos temos essa potência, isso é incrível. A gente aqui em Campos, né, a gente está há 25 anos, é um prazer estar de volta com você. Muito feliz. A gente se conhece há 25 anos praticamente uma amizade de 25 anos. E nunca acabou, Nunca. E agora fazendo parte, né, daqui do programa, do reality. E a Wizard voltando da minha vida. Fabete, como disse Patrícia, né, a gente deixa no off. Deixa só pra gente saber. Marcos, você não vai querer saber o que aconteceu, pelo amor de Deus. Mas enfim, muito feliz de estar com você e hoje trazer essa qualidade para as pessoas, que não é, para todo mundo entender que não é só inglês, tá muito além que isso. É bilíngue mesmo. É bilíngue mesmo, e a gente tem uma filosofia que nós trabalhamos com sonhos. Pois é. A gente trabalha com uma educação, e a educação ela transforma vidas. Ela muda a vida das pessoas, de fato. Então a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande. Né? Então, verdade, Fernanda, verdade. Olha, pessoal, se vocês quiserem acompanhar a Wizard Campus, vocês que estejam vindo para Campos e estão assistindo aí, fora da cidade, então clica no QR Code a partir de agora, que é este que está na tela. Clicou aí, vai para as redes sociais da Wizard Campus. Então, vocês vão estar muito bem servidos com o que há de melhor. Daqui a pouco eu vou entrar no mundo Wizard para mostrar para vocês. Eu estou aqui com o Marcos Souza, que é um dos coordenadores aqui da Wizard, não é isso? Isso mesmo. Que felicidade ter vocês aqui. Satisfação. Rapaz, a voz do cara é de locutor, não é? Márcio tem uma voz assim, Márcio, né? É Márcio, eu falei Marcos, é Márcio. Márcio. Isso. É. A voz de Márcio de locutor. E você tem que ver ele dando aula. Márcio, como é que você dá aula de qual idioma? Inglês. De inglês? Com essa voz? Com essa voz. What a wonderful Louis Armstrong. Muito legal. Parabéns, tá? Obrigado. Pelo seu trabalho. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. Fernanda, feliz em te receber. Muito obrigado. Fê, fala pra mim uma coisa para o pessoal conhecer a fundo o mundo Wizard. O que motivou você escolher essa franquia há 25 anos atrás? Então, Fábio, eu sou do Rio, né? Minha família toda é do Rio. Sotaque não parece. Não é, né? Apesar de que eu já perdi bastante o S, mas né? porra. Muito legal. Então, assim, nós somos do Rio e eu trabalhei na Wizard no Rio. Então, trabalhando na Wizard, eu vi, né, a qualidade do ensino da Wizard. Eu morava na Barra e comecei a trabalhar na Wizard na Barra. Né? Depois fui trabalhar numa Wizard na Tijuca. Depois voltei para o Recreio. E aí a franqueada que tinha o Recreio, ela tinha mais 10 escolas. E eu, com esse meu jeito, né, pouco expansivo, quase um pouco. Ela só falava assim: minha filha, eu preciso de você hoje em Campo Grande. Aí eu ia pra Campo Grande. Minha então filha... você rodou literalmente o mundo Wizard. Rodei. E me apaixonei pelo mundo Wizard. Eu sou apaixonada pela franquia da Wizard, pela metodologia da Wizard. Tanto sou apaixonada que minha família investiu nesse meu sonho, claro. né?
Então, trabalhando na Wizard, eu um dia trabalhando, a gente tinha um news que era impresso, e nesse news vinha lá atrás, que tal se tornar franqueado Wizard? Eu cheguei em casa, conversei com os meus pais. Falei, poxa, que tal a gente comprar uma Wizard, né? E aí meu pai... Não, um sonho assim... Bem pequeno. Bem pequenininho, bem pequeno. Raso. Bem pequeno. E meus pais, né, a gente já estava querendo, o Rio estava começando naquela questão, mesmo sendo na Barra, mas a gente tinha aquela questão de violência, aquela coisa toda, então meus pais já estavam querendo mudar um pouco do Rio de Janeiro. E aí eu falei, poxa, que tal? E como eu era muito grata, como sou, né, muito grata à franqueada que me deu a oportunidade de crescimento e conhecer tudo de Wizard, Dona Darcila. Ela hoje não está mais na rede, até porque na época ela já era uma senhora, mas eu sou muito grata a ela. E eu falei para os meus pais, a única coisa que a gente não vai fazer é abrir uma Wizard no Rio de Janeiro, porque eu não quero nunca ser uma concorrente dela. Então... Tô entendendo seu caminho de Campos. Exatamente. E eu tenho um tio que você conhece, que é o Pierre. O Pierre, na época, meu ex-vizinho. Exatamente. O Pierre trabalhava fazendo a rota Rio-Espírito Santo, então ele vinha e atendia muito aqui também em Campos. Passagem. Ele falou com meu pai, Sérgio, Campos é uma cidade que está crescendo, é uma cidade universitária, na época, há 25 anos atrás. E aí, ligamos para a Wizard, começamos a negociação toda, né, junto com a franqueadora, aquela coisa toda, e chegamos aqui na cidade. E deu certo, hoje são quantas? Hoje nós temos 3 unidades aqui em Campos. Essa aqui na Varenga Filho. Na Varenga Filho. Isso, uma na Saldanha Marinho. Uma na Saldanha. Uma em Goitacazes. Em Goitacazes. Vamos visitar todas as unidades. Todas elas. E nós temos uma também no Espírito Santo, em Linhares. Uau! Isso aí. Seja Wizard, seja uau! Exato, é o nosso slogan, né? O que acontece? Nós estamos num projeto de expansão. Que bacana. Então a gente está literalmente expandindo, né? Estamos saindo só de Campos, né? Isso é muito bom, cara, a gente vê principalmente, Márcio, o crescimento e a aprovação que a marca tem. Sim, o Wizard é muito forte. O nome é muito forte. Sim, e franqueados experientes, antigos como eles, né, conseguem atender bastante assim, a demanda, né, em outros lugares, como eu disse. Está em expansão, tem essa escola agora em Linhares, acredito que pelo tempo e pela proximidade que eu tenho com eles, né, eles sempre... Quanto tempo você está aqui no grupo? 13 anos. Uau, 13 anos, é tempo. Muito tempo. E a gente está sempre conversando, né, de abrir mais escolas, inclusive eu que fui lá para Goitacazes abrir a escola de Goitacazes. Legal. Como é que está sendo a demanda na Baixada, cara? As pessoas estão procurando se profissionalizar mais? Elas estão começando a entender, né, a Wizard, né? Conhecer a Wizard lá em Goitacazes, porque a gente tem alunos de Goitacazes aqui com a gente. Em Campos. Isso. Mas exato, a gente tem alunos de perto de Farol. Eu tenho um aluno de sábado que ele vem todo pra cá pra fazer aula aqui. Agora, Fê, me diz alguma coisa, no seu ponto de vista, a diferença da Wizard de outras escolas, de outros centros de idioma. Fábio, a principal é a nossa metodologia. A metodologia Wizard, ela é assim, isso que eu estava até falando, né? O porquê de eu investir na Wizard. Tipo, eu peguei o valor da minha família e investi no meu sonho. Então, eu jamais iria investir numa coisa que eu não acreditasse, né? Então, assim, a metodologia Wizard, ela é uma metodologia que ela faz você realmente aprender inglês, falar inglês e falar de uma maneira bem natural. Isso é o mais importante, porque as pessoas acabam aprendendo querendo. Exato. Não é aquela coisa forçada, entende? E uma das vantagens que a gente tem é que a gente tem o aluno como a nossa principal... vamos lá, ferramenta, né? Não é nem a ferramenta em si, é o que a gente tem de mais precioso. Ah, sim, claro. Porque de fato. A gente trabalha com sonhos, né? Então você vem estudar, ou você quer um emprego melhor, ou porque você quer viajar, ou porque você quer desenvolver a sua linguística. Então, tipo assim, a gente trabalha com sonhos do ser humano. Educação é uma coisa muito importante. Muito. Então a gente trabalha com isso e isso é muito sério. E nós aqui da Wizard Campus, por ser uma família, né, sou eu, meu pai, meu irmão e minha mãe, a gente tem essa questão que a gente traz a família para dentro da escola. Isso é muito importante, trazer os valores familiares para as pessoas que estão frequentando o centro de ensino. Exato. Faz com que os alunos também
vivenciem essa situação. Exatamente. A gente trata eles como se fossem pessoas da nossa família. Muito importante. Porque é muito importante isso, é ter esse relacionamento perto. Próximo, claro. Né? Você tem isso, você tem o cuidado. Então, os coordenadores, os professores, eles todos têm, né, o segurança, a recepção, todo mundo. Até porque vocês acabam tendo também toda a família perto de vocês. Exatamente. É? Agora, me diz uma coisa para mim, Márcio. Como é que a Wizard adapta as tendências do mercado de ensino de idiomas atualmente? Isso é uma pergunta muito boa, né? A Wizard, ela, apesar de ter uma metodologia fixa, o que eu quero dizer com isso? A aula que você vai ter aqui, supostamente, você vai ter lá no Amazonas também, no Acre, a mesma aula. Nós temos uma metodologia fechada. Sim. Mas mesmo assim, está conectada às tendências, né? Principalmente nossa regional aqui de Campos Goytacazes, onde a gente consegue se adaptar à necessidade do aluno. A nossa região é um pouco específica por causa dos alunos que trabalham por escala. Tanto embarcados ou no Porto do Açu. Logística, né? Exatamente. Pessoas que não podem ter uma agenda fixa, né? Uma Por rotina, exemplo, né? Exatamente, segunda e quarta às 18 horas. Porque senão o aluno que trabalha embarcado, por exemplo, 14, ele vai acabar perdendo 2 aulas. Verdade. Então, por isso nós temos metodologias, né? Nós temos modalidades que se adequam à necessidade do aluno. Os adolescentes, os alunos que têm uma rotina fixa, eles conseguem vir à escola toda semana, né? Mas, por exemplo, o aluno que trabalha no Porto, aquela escala de 4 trabalhando e 4 folgando, ele consegue marcar a aula de acordo com a necessidade da semana dele e aí ele consegue fazer nas folgas dele. Boa explicação. Entenderam aí, pessoal? Fê, fala uma coisa para mim. Como é que são as aulas e são as estruturas e qual a participação do professor num processo como um todo? Então, nós temos a aula em turma, como o Márcio estava explicando, que é o nosso Connections. Então, você tem dia e horário certo para Connections. Isso aí. Dia e horário certo para você vir à aula. E nós temos o Interactive, que é através do tablet. Você vai fazer a aula e marcar a sua aula de acordo com a sua necessidade. Você tem que fazer 8 aulas mês, mas você vai poder ter uma flexibilidade no seu horário. Entendi. E o professor, ele é o ponto central, só que ele é também o mediador. Então, ele é aquela pessoa... Peça-chave, né? É a peça-chave da sala, que vai trazer toda a metodologia para o aluno, mas que ele também, por exemplo, na modalidade Interactive, ele vai ter essa função do mediador. Então, isso é muito importante também. Bacana. Fala uma coisa para mim. Como a Wizard trabalha a conversação dentro da sala de aula? A gente sabe que inglês ou outro idioma é prática. A conversação é tudo. Isso assim, força praticamente o cérebro a fixar aquela linguagem. Então, a nossa metodologia é voltada em inglês, o nome é Drill Based, né? Drill Based. Que significa que o aluno, ele é... Vamos lá, é como se fosse... O nosso cérebro é um músculo. Sim. Né? E como todo músculo, ele precisa ser trabalhado de forma contínua. Então, nossa aula é voltada... Com a nossa conversação, o aprendizado do aluno é voltado... Acontece única e exclusivamente através da fala dele. Então a conversação é o nosso ponto central. Às vezes os alunos vêm procurar a gente, né? As matrículas vêm procurar a gente perguntando: eu queria uma aula de conversação. Eu falo, você está no lugar certo, porque nossa aula é conversação. Eu acho que desde o momento que pisa aqui Exatamente. Você já está falando do idioma. Exato. Os alunos, quando vêm fazer aula experimental, eu até brinco com eles. Eles fazem comigo, falam assim, você já pode comprar sua passagem, que em 1 hora você pode ir para os Estados Unidos, que nem fome nem sede, eu te garanto que você vai passar. Porque desde a primeira aula eles vão falar, e vão falar bastante, eles vão sentir em cada aula a evolução deles, obviamente. Quando você está no início, você consegue fazer produções pequenas. Claro. E aquilo vai aumentando de acordo com o seu nível. Você estava falando que o cérebro realmente é um exercício e a gente passa a ter hábitos, com toda certeza, e assimilar mais rápido. Fê, quais são os recursos tecnológicos ou materiais didáticos mais usados aqui no Centro de Ensino Wizard? Então, nós temos o nosso material didático, porque ele está ali, todo o conteúdo da metodologia. Temos aqui. Volta ali para mim, por favor. Obrigado.
Nós temos o nosso material didático, né? Além do material didático, a gente tem... Cada aluno tem o seu. Cada aluno tem o seu, cada livro tem a sua dinâmica. Isso é de todas as franquias, De né? todos, tá? O material didático, ele é da Igual franqueadora, a todos. igual a todos. Então, esse é o livro de exercício, esse aqui é o livro... Gente, totalmente de fácil assimilação, Sim. limpo demais, entendeu? Olha, aqui é o de... Sem perguntas, fazer isso tal pessoa mesmo, né? Sim. Porque não adianta você vir só vir pra aula, chegar em casa e você não praticar também. Sim, Não é? verdade. E os alunos, eles são avaliados nas 4 competências todas as aulas, né? Você vê aqui na leitura, o exercício de casa, a escrita. Nossa, que material, hein? Lindo, né? Nossa, impressão. Que máximo, que máximo. Agora eu soube que tem um negócio muito legal que Tem. eu tô doido pra ver. Gente, tudo que é interativo, tudo que é moderno, tudo que tem conectividade, eu adoro. E vocês também têm que se adaptar às novas tendências do mercado. E mais conectado que a Wizard é impossível. E eu trago pra vocês a Wizpen. Isso aí, a Wizpen. O que ela faz? Ela é a canetinha que fala. Ela vai te... Canetinha que fala, adorei. Os Famosa alunos... canetinha que fala. Os alunos falam... A caneta falante. É a caneta que fala. Então, você vai ter a caneta, Vamos lá. você vai passar ela... E aí... Falando igual é o livro que você está fazendo. Exatamente. Então, W2. você vem e você vai... Vambora. Gente, Aqui. o máximo. Isso não foi. Pronto. Aí, vai. Então, aqui nós estamos na lição, onde nós vamos, como o Márcio falou, todas as nossas aulas a gente vai praticar as 4... Essa caneta vem junto com o material Vem didático? junto com o material didático. Máximo. E aí o aluno vem aqui... First, Eat. eat, comer. Drink. To drink, Então você vê que tá aqui, verbs, Verbs. ele fala verbs, to eat, comer. to drink. Então você vai trabalhar isso em sala de aula e depois em casa você vai ter a caneta para fazer o papel para te ensinar junto. Que máximo! Então, Mostra mais, mostra mais. vai você aí, ó. Vamos lá. Passa aqui nas new words. New words. Water, Water, coffee, coffee, milk, milk, tea, tea, chá, juice, suco, bread, cracker, biscoito, cookie, biscoito doce, pancake, panqueca, ham, presunto, cheese, queijo, butter, manteiga. I, Eu, you, você and. e... Então, Que máximo! Brinquei. Use it for phrases. I eat crackers. And you? Eu como biscoito se você. exatamente. Então aqui a I gente... drink coffee with milk. Eu tomo café e você. Exato. Que máximo! Achei incrível! Então você vai praticar isso aqui em sala de aula e depois em casa você vai ter o Wizpen para te ajudar. Pra poder fazer, você dar continuidade aos Isso aí. exercícios. Você ficou com dúvida de pronúncia? O ideal, tá? A gente sempre orienta o aluno a fazer o quê? Cara, ela força você a falar o idioma corretamente. Exatamente. Por quê? Você vai passar e você vai repetir no idioma da caneta. Exato. Então você vai falar to eat, to To drink. drink. Então ela vai fazer você praticar o que você Que aprendeu em sala de máximo. aula. Então, Gente, tô em love com isso, cara. a Wizpen é assim, é um sucesso. Gente, você tinha falado comigo, Fábio, você vai amar uma canetinha que nós temos aqui, a caneta falante, mas ela Não, falou e assim, meus amigos pedem, traz uma canetinha pra mim. Eu falei assim, cara, não lê nosso livro. Eu só leio o livro, cara. Ele acha que vai passar num ônibus Não pode, assim. ela vai passar aqui e vai ler. Não, tem que acontece fazer mesmo, o cara. Wizard. Gente, a pessoa fica impressionada com esse negócio, cara. Como a Wizard tá E podendo. além da Wizpen, nós temos o aplicativo WizMe. With me. WizMe. Tá. O WizMe, ele vai te gratuito? ajudar. É gratuito para os alunos do Wizard, né? Cada um tem acesso à sua Cada um tem plataforma. o seu acesso. Ele é bonificado, ele é gamificado, ou seja, você faz todos os exercícios ali também. Ele tem a correção de pronúncia, então você vai falar e ele vai corrigir a sua pronúncia, você vai saber o que você está errando, aonde você vai estar errando. Ele tem a gamificação de a gente fazendo uma brincadeira entre os usuários.
horários e você também, de acordo com a sua produção, você vai crescendo a cada nível. Que legal, é como se fosse uma bonificação que ele vai dando com o seu crescimento. Exatamente. Muito bacana. Ô, Márcio, deixa eu perguntar uma coisa a você. Como que a escola lida com os alunos com diferentes níveis de aprendizado dentro de uma mesma turma? Isso acontece muito. Tem gente que chega aqui mais avançado, tem gente que chega um pouco menos, enfim. Sim. Na verdade, toda turma a gente chama uma turma multinível, né? Toda turma ela é multinível. O aluno, ele, por mais que ele esteja no mesmo livro, na mesma lição, né, o mesmo conteúdo, eles têm níveis de aprendizado diferentes, né? Ou são melhores, e até mesmo as habilidades trabalhadas de forma diferente. Tem aluno que consegue ouvir melhor, tem aluno que consegue ler melhor, tem aluno que consegue falar melhor, né? Então, a gente está sempre conectado, né? A gente precisa estar sempre conectado e antenado como os alunos conseguem se desenvolver em sala de aula. A coordenação pedagógica sempre está assistindo às aulas, por exemplo, eu entro na sala de aula e eu participo da aula, assisto a aula, faço as anotações. Suporte ao aluno. Exatamente. E é mais ao professor também, né? Porque às vezes o professor está com uma turma cheia, né? E ele fala, os alunos estão falando, ele não consegue perceber. Eu falo, aquele aluno lá precisa de... Tem uma dificuldade. Exatamente. E a gente também, dispõe para os alunos de aulas de reforço, né? Que a gente hoje em dia chama mais de aula de aprimoramento, né? Então o aluno, ele... Tem um pouco mais de dificuldade, exatamente. Né? Então às vezes o aluno, ele, ao invés de fazer 2 aulas por semana, ele faz 3 aulas por semana, gratuitamente, entendeu? Então ele vem mais um dia para a semana só para poder melhorar, aprimorar, trabalhar aquilo. Um reforço mesmo. Exatamente. Muito bacana. Fê, fala uma coisa para mim. Qual é o perfil mais comum dos alunos do Wizard? Quais as modalidades e estilos de aula? Eu queria saber isso. Perfil mais comum? Não tem. Não tem? Nós temos todas as tribos, todas as idades. Que bom, cara. Às vezes as pessoas falam... Exato, às vezes as pessoas falam pra mim assim, eu tô muito velho pra aprender. Tá velho nada. Ninguém tá velho pra nada nessa vida. Tá velho nada, gente, pelo contrário. Eu falo que, lógico, as crianças têm muito mais facilidade. Porque tá pela curiosidade. Exato, e hoje, né, lida muito com videogame, com série, com aquelas coisas. O smartphone tá na mão. Exatamente. Então eles têm mais a facilidade, até porque ainda tá fazendo toda a parte da estrutura nossa, então a pronúncia da criança vai ser melhor. Mas... Quanto mais cedo começar a buscar um curso de idioma, com mais facilidade vai dominar aquele idioma. Essa semana até uma pessoa que eu conheci estava me perguntando, Fernanda, com quantos anos você acha que eu devo colocar a minha filha? Eu falei, olha, você pode colocar ela a partir do momento que ela estiver alfabetizada, você pode colocar ela sem problema nenhum. Qual a faixa etária que você tem? 4 a 5 anos. Já temos alunos aqui. Por quê? A nossa metodologia, ela começa no TOTS. E o TOTS, ele vai fazer você aprender o inglês, mas vai fazer aprender de uma maneira lúdica, de uma maneira que não vai forçar. A criança não vai levar exercício para casa, então ela vai trabalhar tudo dentro de sala de aula. Através de imagem, de muitas coisas, bem lúdica mesmo. Porque é o que eles têm de referência na vida deles. Eles não leem a palavra uma cadeira, né? Eles são cadeira, eles estão vendo a cadeira e assimilam um nome sem precisar ler. Vai aprender que é chair. Exatamente. Muito legal. Então, assim, a gente tem... Por isso que eu falo que a gente atende a todo tipo de público. Muito bacana. Né? Então eu não consigo porque eu tenho idade? Não, pelo contrário. E a gente tem vários alunos aqui, senhores. Nós temos uma aluna que ela já tem uma idade mais avançada e ela fala que ela vem pra cá, que aqui é a terapia dela. Ela tá aprendendo inglês, mas ao mesmo tempo tá trabalhando. Tá trabalhando. O que vocês usam para motivar os alunos quando vocês veem? Porque eu acho que vocês, como coordenadores, você como franqueado, percebe aquele aluno que tem mais gata, mais vontade, aquelezinho que tá mais paradinho ali, como é que eles motivam essas pessoas? Geralmente, né, os alunos, eles se desmotivam porque eles não conseguem ver neles mesmos o desenvolvimento. Exatamente. Então, acredito assim que muito, né, dessa remotivação deles passa através de uma aula mais focada nas necessidades especiais dele, através do aprimoramento, né, do reforço que eu falei também, com vocês. além do reforço, ver o avanço de um coleguinha também do lado, né? Então, eu ia falar sobre isso. Na modalidade Interactive, nós temos uma modalidade que ela é multinível, mas não é multinível de conhecimento, ela é multinível de livro. Então, eu posso estar no W6, você no W2 e ele no W12.
Então, quer dizer, nós estamos falando de Níveis um nível completamente inicial, diferentes. um nível intermediário e um nível avançado. Avançado. Um ao lado do outro, o Consegue professor interagir. vai fazer e a gente interage. Ou seja, você vai falar, mas Fernanda, como que eu, iniciante, vou falar com você que é intermediário? E como que você que é intermediário vai falar com o Márcio que é o avançado? Pelo contrário, e é aí que você vê onde você estava, para onde você foi. Que maneiro, aí você percebe a sua evolução. Exato, e ao contrário também, da onde você está e aonde você quer chegar. Então, metas, né, cara? Exatamente. Muito bacana. É muito legal. Muito bacana. Eu tô encantado, gente. É uma Wizard diferente do que eu conheci na época. Gente, pra quem não sabe, a Wizard foi parceira minha durante anos, tá? Sim. Nós estamos retornando agora, mas a Wizard já esteve comigo anos. Quando lançou o Centro de Idioma em Campos, a Fernandinha lançou o Wizard comigo. Exato. Tá? Isso é muito bom lembrar pra vocês, que eu não estou novato na casa. Fê, como é que a escola acompanha o processo de progressão dos alunos? Então, os nossos alunos, eles são avaliados diariamente. Nós não temos prova na Wizard, tá? Não tem Wizard prova? não tem prova. Porque as pessoas, às vezes, você fala assim, amanhã é a prova. Ai, meu Deus, como é que eu vou... Eles ficam nervosos. Ansiedade. Exatamente. E nesse mundo atual, então, que nós estamos... Como que a gente vê, a gente estava no outro dia falando sobre isso, de como pós-pandemia, como a pandemia afetou muito. Pós-pandemia mudou muito a nossa maneira de enxergar A uma realidade aula. de todo mundo, né, Fernanda? Uma aula, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem uma avaliação diária. Claro que o professor, ele conhece a turma dele, então ele sabe qual é, até onde o Fábio consegue ir, até onde a Fernanda consegue ir, até onde o Márcio consegue ir. Então, diante daquela avaliação, ele vai fazer a avaliação da aula e depois ele vai fazer, a cada bloco, a gente tem uma revisão. A revisão, ela é o quê? Ela é todo o conteúdo daquele bloco de lições. Então, ali é como se fosse uma avaliação geral. Mas, seria tal prova. Isso, mas a tua aula, ela é uma avaliação. Tanto que quando o aluno perde uma aula, ele precisa fazer uma aula de reposição. Primeiro, para que ele possa ter o conteúdo, só para você ter ideia. Numa hora de aula, o aluno fala, em média, 120 frases. Nossa. Então você imagina se você faltar uma aula e vier para a próxima aula sem ter esse conhecimento. Vai ficar perdido, vai ficar na pista. Entendeu? Você até consegue acompanhar, mas você vai ficar mais esteja devagar. acompanhando sempre mesmo para estar ciente do que está rolando, né? Exatamente. Então a nossa avaliação, ela é diária e com isso a gente tem um acompanhamento da coordenação. Eu sou franqueada, mas eu cuido também do pedagógico das escolas, né? Aqui cada um tem o seu setor, eu cuido do pedagógico, o Rodrigo do financeiro. Então, assim, eu acompanho muito isso. Rodrigo, fugiu de mim hoje, né? Fugiu. E me vê ele sai correndo. Rodrigo, ele fala que ele tá só nos bastidores. Aparece uma luz, ele foge. Então, assim, eu acompanho muito isso com os coordenadores, com o Márcio, com a Sabrina, que você vai conhecer, que é lá na nossa outra unidade, que é exatamente esse aprimoramento do aluno, como o Márcio te falou. Aquele aluno, ele está um pouco abaixo do que ele deveria estar, a gente vai fazer um aprimoramento nele para que ele chegue aonde ele precisa chegar. Muito bacana. Pessoal, as matrículas estão abertas. Estão. A matrícula na Wizard está aberta o tempo inteiro. Explica pra galera. Exato. Por conta dessa modalidade que a gente tem do Interactive. Então a gente não fica somente no início de semestre. No Interactive, você pode chegar hoje e começar a fazer sua aula amanhã. Você não precisa esperar só as turmas de início de semestre para você fazer sua matrícula. Então a Wizard está em matrícula a todo momento. Além disso, a gente já tem as matrículas para quem deseja fazer só no início do semestre. Então a gente faz a matrícula agora e começa a aula no início do próximo semestre. Como é que é o lance da viagem? Muita gente me perguntou o que eu falei no programa semana passada. Você vou ter que mudar de centro de idioma só porque eu quero ir pra Disney. Então, a Wizard está com uma promoção. Então, essa promoção você vai entrar no site da Wizard, não da Wizard Campus, da Wizard Brasil, wizard.com.br, vai se cadastrar lá, você vai fazer um cadastro, você vai marcar a unidade onde você quer fazer uma aula experimental. No caso, campus aqui escolhe as 3 unidades. Escolhe uma das 3 unidades de campus. Fez a aula experimental, você já ganha uns números para você fazer, tá concorrendo à viagem. Fez a sua matrícula, isso multiplica por 10. Uau! Seja Wizard, seja uau! Exato. Seja bilíngue. Olha, eu queria ficar conversando mais coisas, mas eu vou voltar muito aqui. E Fê, Márcio, principalmente para Fernanda, que a gente lida diretamente, eu espero que seja o início de uma parceria muito duradoura.
que seja muito bacana, porque eu tenho certeza que vai ser, porque eu sei que vocês trabalham de forma séria, eu também faço o meu trabalho de forma muito séria, de uma forma muito responsável para levar para o meu público só o melhor e o que eu acredito. Quem eu não acredito não está aqui comigo. E vocês, eu boto fé, são os melhores do Brasil, tá bom? Fábio, obrigada. A gente só tem a agradecer por você estar aqui com a gente. Obrigado é a um você. prazer estar de volta. Muito né? bom. Não é um meme da Não é. Gleice, mas é um Não é. prazer estar de volta. E assim, é só um sucesso. É o início obrigado. do sucesso da nossa parceria. Muito obrigado. Eu fico muito feliz em ver acompanhar você por todos esses anos, né? Como eu falei, a gente chegou a campus e logo começamos, é verdade. Logo começamos, né, com a nossa parceria. E a Wizard está aqui para isso, para agregar, para somar uma família. Com toda certeza. Né? Então entramos para a família Fábio Abud agora. E eu para a família Wizard. Márcio, Seja sempre Deus bem-vindo, abençoe. Fábio. Welcome. Welcome. Meu amor, Amor, te beijinho. vejo no programa. Vemos. A gente vai comer muita coisa boa. Márcio, vamos ver, não te levo um dia pra você comer comida brasileira. Vamos sim. Falando talking English, tá? Muito bem. Aqui, em breve te vejo no Júri e te vejo na farra toda pro Cefabete. Isso. Beleza? E eu sou Wizard. Seja Wall, seja Wizard. Come here. Hoje é dia da minha coluna no jornal J3 News. Já está disponível na versão online e também em todas as bancas. Então aí curte o nosso conteúdo, que toda semana eu trago notícias quentinhas para vocês e fotos incríveis, beleza? Tamo junto há 31 anos. Fica comigo online e nas bancas na versão impressa, beleza? Tô voltando no próximo bloco, hein? Fica comigo que tem mais novidades e parceiros novos.